Ah, tá muito frio. Caveirinha, me empresta tua blusa. Não! Presta, larga a mão. O agasalho que você doa aquece quem precisa. Doe roupas, agasalhos, cobertores em boas condições de uso e ajude alguém a ter um inverno mais quente. Fala pessoal, estamos de volta com esse quadro que fez tanto sucesso aqui no canal e como você já sabe, no mundo dos desenhos animados existem alguns personagens que sempre aparecem escondendo o rosto. A gente nunca consegue ver nada até que em algum momento alguma coisa acontece e o rosto deles finalmente é revelado. Por que não tira essa roupa ridícula? O quê? Isto? Combina com os meus olhos. Não isso. Eu já fiz 2 vídeos sobre esse assunto aqui no canal, que foi personagens que tiveram o rosto revelado parte 1 e personagens que tiveram o rosto revelado parte 2. E bom, hoje vamos continuar essa lista porque eu descobri mais 7 personagens que tiveram o rosto. Bom, então vamos lá, começando esse vídeo com um dos meus desenhos preferidos, He-Man e os Mestres do Universo. Ao longo dos anos, He-Man teve 3 séries animadas. Começou com a série clássica de 1983, He-Man e os Mestres do Universo. Depois, em 1990, veio a continuação com As Novas Aventuras de He-Man. E por fim, em 2002, foi lançado um reboot chamado He-Man e os Mestres do Universo. E um personagem que sempre esteve presente em todas essas séries foi o grande vilão da história, o Esqueleto. E uma coisa que eu sempre me perguntei foi, como era o rosto do Esqueleto antes dele virar uma caveira? Bom, na série clássica dos anos 80, o Esqueleto tinha um visual muito legal. Era meio assustador, mas ao mesmo tempo era divertido. Aí, em As Novas Aventuras de He-Man, coitado, ele ganhou um novo visual que ficou muito feio. Olha só pra isso, que coisa mais bizarra! Até que em 2002 saiu o reboot da série e o visual do Esqueleto volta às origens, ele volta a ter um visual mais imponente, mais assustador. E foi justamente nessa série de 2002 que o rosto dele foi revelado. Já no primeiro episódio, a gente descobre um pouco sobre o passado do Esqueleto. Esse era o seu rosto antes dele virar uma caveira. Sim, ele tinha um rosto azul. Esqueleto era um guerreiro do mal chamado Keldor, que lutava contra o pai do He-Man, o Rei Randor. Um dia, em uma dessas batalhas, Keldor tentou acertar o Rei Randor com um frasco de ácido, mas o rei se defendeu e o ácido voltou, atingindo Keldor no rosto. E é aqui que a gente descobre como pode o esqueleto ter músculos e ser tão forte se ele é um esqueleto. Acontece que, como só o rosto dele foi atingido pelo ácido, é como se apenas o rosto precisasse receber a magia para ser curado. Então o corpo acaba sendo meio que preservado, mas o rosto vira uma caveira. Keldor is no more. Now there is only Skeletor. O próximo personagem é o grande inimigo das Tartarugas Ninja, o Destruidor. Assim como o He-Man, as Tartarugas Ninja também já tiveram várias séries animadas, incluindo uma versão em anime e até uma versão em computação gráfica. Mas a que iremos falar nesse vídeo é especificamente sobre a versão clássica dos anos 80. Aqui temos Destruidor como o principal vilão da história, e você deve lembrar que ele sempre aparecia disfarçado com o seu capacete e uma espécie de máscara, que deixava quase que o seu rosto inteiro escondido. O máximo que a gente conseguia ver do Destruidor eram os seus olhos. Daí você pode falar assim: ah, Andrei, mas o rosto do Destruidor já tinha aparecido nos filmes das Tartarugas Ninja. Sim, eu sei. Como no filme a ideia é contar a origem das tartarugas e tal, o filme acaba contando também sobre a origem do Destruidor. E nisso vemos, como era o rosto do personagem, do ator, antes dele usar o capacete. Mas aqui eu quero mostrar que o rosto também foi revelado no desenho animado e pouca gente lembra disso. Foi no episódio 5 da segunda temporada. As tartarugas estão procurando pelo último fragmento do olho de Sarnok, um objeto extraterrestre que dá superpoderes para quem o manipular. Aí claro que o Destruidor consegue achar o negócio e nisso vem uma cena onde ele tira o capacete para poder soldar o olho de Sarnok
do seu capacete e com isso ganhar superpoderes. E é por isso que aqui temos essa cena com o Destruidor sem a sua máscara. O próximo, ou melhor, as próximas personagens vêm direto do melhor anime de todos os tempos. Cavaleiros do Zodíaco. Em Cavaleiros do Zodíaco não eram só os homens que lutavam, tinham também as cavaleiras, que eram chamadas de Amazonas. E duas das principais aparecem já no primeiro episódio. Seiya e Cassius vão lutar pelo direito de usar a armadura de Pegasus. E então de um lado temos Marin, que era a mestre de Seiya, e do outro lado temos China, que era a mestre de Cassius. Então durante a luta, Seiya derrota Cassius e ganha a armadura de Pegasus. China fica inconformada, aí ela persegue o Seiya e o ataca. Porém, durante essa luta, Seiya quebra a máscara da China e com isso vemos como é o seu rosto. Ele é mais rápido do que um trovão! Não consigo mais vê-lo! Ora, o que temos aqui? Com a máscara você era o diabo em pessoa, mas sem ela nem tanto. Nossa, Cavaleiros do Zodíaco é o melhor anime, né, Caveirinha? Não! O rosto da China é mais manjado porque ele já aparece lá no primeiro episódio. Mas e o rosto da Marin? Aparece quando? No episódio 71, Seiya está desmaiado por causa do cheiro venenoso das rosas de Afrodite. Então Marin tira sua máscara e coloca em Seiya, para assim evitar que ele aspire mais veneno. Onde esteve esse tempo todo? Pare de falar, senão perderá muita energia. Essas rosas são chamadas de rosas diabólicas e se aspirar o pólen ou tocar nos espinhos, você perderá seus 5 sentidos e cedo ou tarde irá morrer. Marin pega o Seiya e tenta tirar ele da casa de peixes e eles começam a subir as escadas. Porém, em nenhum momento conseguimos ver como é o rosto dela porque ela fica o tempo todo com a cabeça abaixada. No final, Marin acaba caindo desmaiada e Seiya devolve a máscara, mas sem ninguém ver o rosto dela. Marin, eu não posso permitir que você se sacrifique por mim. Vou lhe devolver a sua máscara. Pois é, o rosto dela só foi aparecer mesmo na saga de Poseidon, lá no episódio 106. Nesse episódio, Marin aparece pedindo para Seiya desistir da ideia de enfrentar Poseidon e voltar com ela para casa. Seiya desconfia que Marin jamais faria um pedido desses. Marin então tira sua máscara e mostra que ela é realmente Seika, a irmã de Seiya. Na verdade, depois a gente descobre que não era a Marin. Era o Kasa que estava disfarçado para enganar o Seiya e atacá-lo. Mas tudo bem, porque como ele usa a Marin, como um disfarce para enganar o Seiya, então tecnicamente a gente pode ter certeza de que esse realmente seria o rosto da Marin sem máscara. O próximo personagem que eu vou falar vem do desenho A Turma do Bairro. Se você já assistiu essa série, você com certeza vai lembrar da molecada lá da rua de baixo. Eles eram um grupo de crianças ricas que tentavam de todo jeito acabar com os planos da Turma do Bairro. E no meio desse grupo de crianças, tinha uma que sempre ficava com o seu rosto escondido dentro de um capacete. Esse aí, o Lenny. Durante todo o desenho, Lenny aparece usando seu capacete vermelho e branco e tudo o que a gente consegue ver são seus olhos. Ninguém sabia como era o rosto do Lenny até ser lançado um episódio muito zoeiro. No episódio Operação Agente, a Turma do Bairro vai até a base lunar para uma nova missão, entregar arquivos ultra secretos para um novo espião. Quem é o espião? Hã? Sim, o Lenny finalmente tirou o capacete e esse é um episódio bem legal porque ele tem várias reviravoltas. O Lenny aparece sem o seu capacete para assim tentar ganhar a confiança da Turma do Bairro. Ele diz que sempre foi um agente infiltrado na molecada da rua de baixo e que estava ali para ajudar. Tá maluco? Ele é do grupo daquela molecada! Estava infiltrado, número 4. Exato! Salvei a vida de vocês várias vezes. Mas no final a gente descobre que tudo não passou de um plano. Lenny! Ha! Agora se deram mal, seus otários! Seu amigo Lenny traiu vocês! Bom, Lenny! Deu tudo certo com o nosso plano! Tudo saiu
exatamente como planejamos. Ai, seu traidor! Acharam que a gente ia se separar? A molecada da rua de baixo acha que se deu bem, mas a turma do bairro já sabia de tudo e já tinha preparado um outro plano. Olá, tropa! Deu tudo certo com o nosso plano? Missão cumprida, senhor! Quê? Então o pacote foi entregue. Afirmativo! Lenny, você é um idiota! Outro vilão que resolveu tirar o capacete foi o Ion em Ben 10 Supremacia Alienígena. Com certeza você já assistiu Ben 10, né? Um dos maiores sucessos da Cartoon Network dos últimos anos. Então, em Ben 10 temos vários vilões diferentes, e um deles é esse aí, o Ion. Esse personagem que está sempre usando um capacete com uma viseira, tampando completamente o seu rosto e protegendo assim a sua identidade secreta. Ninguém nunca tinha visto o rosto do Ion até ser lançado um episódio que ele mesmo tira o seu capacete e a gente descobre que, peraí, o Ion é um Ben 10 do futuro? Como eu sei que tem muita gente que nunca assistiu Ben 10 na vida, eu vou explicar o que está acontecendo. Em Ben 10 Supremacia Alienígena, existem várias linhas do tempo, tá? Com vários Ben 10 vivendo em cada linha do tempo, beleza? E aí, em uma dessas linhas, o Ben 10 do futuro, ele virou um forte ditador, um cara do mal, bem malvado, que quer agora voltar para matar todos os Ben 10 que estão vivendo nessas realidades paralelas. E assim ele pode se tornar o único Ben 10 que existe. Para quem nunca assistiu a série, eu sei, é meio confuso, mas acho que deu para entender, né? Não. Sim. Sim. Não. Aproveitando que só estamos falando de vilão no vídeo de hoje, deixa eu mostrar mais um vilão que teve o rosto revelado. Foi o Ebon do desenho Super Choque. Se você assistiu ao primeiro episódio do desenho, vai lembrar que os poderes do Super Choque e de vários outros personagens vieram de uma explosão de um gás químico que acabou atingindo várias pessoas, transformando elas em meta-humanos. E foi do meio dessas pessoas atingidas pelo gás que surgiu o Ebon. Mas ele é vilão ou é bom? Gente, palmas pro Caveirinha. Nem eu tinha pensado nessa piadinha. Idiota. Ele ganhou um superpoder de ser tipo uma sombra viva, capaz de transformar o seu próprio corpo, se achatar, mudar de forma, andar pelas paredes ou passar por objetos. Ebon sempre aparecia com a sua pele totalmente preta e apenas era possível ver os seus 2 olhos brancos. Durante todo o desenho, nunca ninguém tinha visto o seu rosto, até que no último episódio tivemos uma surpresa. No episódio 52, chamado Racionamento de Energia, um cientista começa a liberar um gás na cidade para curar todos os meta-humanos. E isso começa a afetar todos os que tinham sido transformados pelo acidente lá do primeiro episódio, inclusive a turma do Super Choque. O gás traz a cura para a cidade toda, e com isso, Ebon perde os seus poderes e junto com isso, perde o seu disfarce. Cadê o Ebon? Eu sou o Ebon, idiota. Aquela cura que andam borrifando me afeta também, mas isso vai mudar. Cara, me dá minha blusa. Tadinho, gente. Dá tchauzinho pra cá. Mas eu não vou dar blusa. Vamos terminar o vídeo, né, poxa? Que do mal, né? E pera aí que tem mais um vilão no vídeo de hoje. Vamos falar agora sobre Jake Long, o dragão ocidental. Não sei se você já assistiu esse desenho, então eu vou explicar rapidinho. Ele conta a história de Jake, um garoto que tem o poder de se transformar em um dragão, e com esse poder ele protege o mundo de criaturas mágicas e outros seres malignos. E nesse desenho, o principal vilão é o caçador. Ele sempre usava alguma coisa no rosto tapando a sua cara. Curioso que na primeira temporada, ele usava uma armadura com uma capa de pele e um capacete em formato de crânio, e a gente só conseguia ver seus olhos vermelhos. Daí na segunda temporada, do nada, a roupa mudou, ele começou a usar tipo uma lycra roxa, um crânio que parece de plástico e vestia alguma roupa preta que só deixava os olhos aparecendo. Enfim, independente da roupa, ninguém sabia como era o rosto dele até ser lançado o episódio 20 da segunda temporada. Nesse episódio, o caçador arma uma emboscada em cima de um prédio para tentar matar o Jake.
Só que aí ele se transforma em dragão, acerta um golpe bem na cabeça do caçador, fazendo o seu capacete quebrar. Com isso, ele fica muito bravo, se levanta e acaba rasgando toda a sua roupa. E é aí que vemos o seu rosto. E para terminar esse vídeo, aqui vai um bônus para você que assistiu até o final. Um personagem que trabalha aqui nos bastidores do canal e que teve o rosto revelado foi o Caveirinha. No começo do canal ele no máximo mostrava o braço, lembra? Ou então participava dos vídeos respondendo algumas perguntas. Ah, ele é tão bonito, né, Caveira? Não. E aí eu lembro que era engraçado porque nessa época um monte de gente mandava mensagem, né? Pô, por que o Caveirinha não aparece, nunca mostra o rosto? Lembra dessa época, Caveirinha? Não. Até que o mistério foi finalmente revelado no vídeo Investigando. O Popeye fuma maconha? Nesse vídeo, finalmente o Caveirinha apareceu na frente das câmeras. Caveirinha, você come espinafre pra ficar fortinho? Não. Caveirinha, você tem um cachimbo? Isso mesmo, bom menino. Diga não às drogas. Ficou legal? Não, é sal. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado porque deu um trabalhão descobrir tudo isso. E lembrando que eu já fiz mais 2 vídeos sobre esse assunto, né? Personagens que tiveram o rosto revelado parte 1 e personagens que tiveram o rosto revelado parte 2. É só você clicar aí nos quadrados para assistir esses vídeos. Eu sou o Andrei BD e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Minha blusa!